Deus é Deus, se fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que lindo, não é? Minha fé está firmada em tudo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Então agora nós vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ouve. Nós vamos orar, tá, minhas irmãs? Pai querido, amado, santo, glorioso, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos, meu Deus, a Ti, Pai, pelos enfermos. Meu Deus, são muitos doentes, muitas pessoas, meu Pai, precisando de um toque, que estão passando, meu Senhor, por dificuldades de saúde. Pedimos, Senhor,
como igreja, Pai, que o Senhor visite os enfermos, trazendo cura, se esta for a vontade do Senhor, meu Pai. Aqueles, meu Senhor, que ainda não te conhecem, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, envia alguém, meu Pai, para evangelizar, para levar a Tua palavra para essas pessoas, Deus, que necessitam. Meu Senhor, também pedimos por libertação, Pai. Libertação àqueles que estão com a mente cativa, que estão presos, Pai, por cadeias. O Senhor é poderoso para quebrar algemas, para curar, libertar. Senhor, em nome de Jesus, visita, Pai, nossa igreja, nossos pastores, meu Deus, os ministérios. Senhor, necessitamos, Deus, da Tua misericórdia. Por isso, meu Senhor, te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor traga neste dia, meu Senhor, libertação, cura, Senhor, salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Senhor. Ele vem separar os seus irmãos. Ele está à sua espera. Noiva adorada. Yeshua vem andando pelos montes em Jerusalém, sua noiva apaixonada. Te espera, Senhor, a tua igreja. Meu Senhor, nesta hora, Deus, a tua serva, Elci Santana, vai trazer uma mensagem para nós, Senhor. Uma mensagem que vai edificar nossas vidas. O poder da decisão. Eu vou orar pela tua filha, Senhor, para que a vontade do Senhor seja feita, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu apresento agora a tua serva Elci, meu Deus, pedindo, meu Senhor, que a use segundo a vontade do Senhor. Pai, que ela venha trazer para nós uma mensagem de edificação, uma mensagem, Deus, de cura, de libertação, uma mensagem, Deus, que vai abrir nosso entendimento, o poder da decisão. Usa a tua serva segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs.
Nós agora vamos ouvir a nossa irmã Elci, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, minhas amadas irmãs. É com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus e sempre é um prazer, né, poder estar na presença de Deus, estar recebendo do Senhor e poder transmitir aquilo que Ele falou conosco, né, para outras pessoas. É muito bom. E antes de Alva me convidar para trazer essa reflexão, o Senhor havia falado comigo, como Ele sempre fala ali, lavando os pratos na cozinha, e o Senhor sempre está ali ministrando ao meu coração. E o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre o poder de uma decisão. E eu comecei a olhar para mim mesmo, né? Para dentro de mim, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, né? Quantos anos no mesmo deserto, estagnada, armando acampamento no deserto e orando e jejuando e fazendo campanhas de oração, não diminuindo o valor do jejum, da oração, da campanha. Isso tem muito valor e é muito bom. E foram dias maravilhosos, né? De crescimento, de amadurecimento na presença do Senhor. Mas nós precisamos nos sensibilizar para ouvir a voz do Espírito quando nós precisarmos tomar uma atitude, né? Tomar uma decisão ou mudar de atitude. E essa palavra que está aqui em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução diz: transformai-vos. E muitas vezes a gente fala: Senhor, me transforma, muda a minha vida. E a gente cansa de pedir o que nós já temos. E o Senhor já dispensou para nós todas as bênçãos espirituais. E nós muitas vezes nos acomodamos e pedimos aquilo que o Senhor já dispensou. E quando ele diz aqui, Paulo diz: transformai-vos, né? Se transforme você, porque o Senhor já te deu recurso. Jesus em você é o recurso. Seja a igreja, funcione como igreja viva de Cristo na terra. Então, essa palavra, ela me despertou há muitos anos, né, para tomar uma atitude, mudar de posicionamento. E eu vi que não seria somente orar, somente jejuar, mas mudar certas atitudes, né? E aqui em Salmos 17, versículo 3, Salmos 17, versículo 3 diz assim: provas meu coração e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Davi, em vários salmos, Davi fala: Senhor, põe um guarda à porta dos meus lábios. E aqui ele falou: estou decidido a não transgredir com a minha boca. No Salmo 105 ele diz assim: andarei na minha casa com um coração íntegro, com um coração sincero. E ele tomou decisões, né? Posicionamentos diante do Senhor. E é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que decidir mudar. O que é que está acontecendo? Por que que eu não saio desse deserto? Por que entra ano e sai ano eu estou na mesma situação? Porque nada novo acontece. Talvez porque nós não fazemos nada novo. Continuamos fazendo tudo igual, né? Entra ano, sai ano, a gente continua agindo da mesma forma. E eu queria ler também aqui Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 25, que diz assim: por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo,
pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que for boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E isso é uma decisão, foi o que Davi decidiu, não transgredir com a sua boca. E eu orava muito, mas eu não mudava o meu posicionamento, né? Era muito rixosa e respondona e mentirosa. Muitas vezes mentia, né, para as coisas ficarem bem, mas a mentira é uma porta aberta para o inimigo. O inimigo acha aquela porta, você abre uma porta espiritual, no reino espiritual, para o inimigo se instalar ali. Sempre ele vai te dar motivos de mentir, para ficar tudo bem, para que as coisas se acalmem, né? Mas não vale a pena. No dia que eu decidi não, Satanás, a partir de hoje, você não vai mais usar minha boca com mentira, com palavras de baixo calão. Você não vai mais, a minha situação não vai mais me fazer pecar contra meu Senhor. Você não vai ter mais essa brecha na minha vida. E eu fui decidindo mudar, né? E as coisas começaram a mudar, ainda que as coisas continuavam, né, acontecendo. Meu casamento inicialmente foi assim, um casamento de muitos conflitos, relacionamento muito conflituoso, mas eu decidi que minha vida seria outra, minha vida como igreja, né? Independente do meu esposo não estar ainda posicionado como sendo Cristo, né, eu teria que ser igreja. E eu tenho mais ou menos uma semana que eu pude falar para uma amiga, né, sobre isso, que ela estava falando que o marido precisava mudar. Eu falei, não, mude você precisa mudar. Se ele não está sendo Cristo, seja igreja amada do Senhor, ame, decida amar. Ela dizia que não tinha mais amor por ele. E eu falei, não, amor não é sentimento, a gente não vive pelo que a gente sente, nem pelo que a gente vê, a gente vive pelo que a gente crê. E se você crê que o amor de Deus está derramado em seu coração através do Espírito Santo, você vai amar. Ame, decida amar, né? Decida perdoar, joga essas mágoas fora, decida perdoar, comece a orar e dizer que você perdoa. E ela ficou assim muito grata, por essa palavra. Como Paulo fala, console com a mesma consolação que você foi consolada. E eu pude ver isso acontecendo ali, né? E aqui na continuação dessa palavra em Efésios 4, no 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Né? Nós precisamos mudar de atitude, né? Que eu não sei o que é que você está vivendo, né? Tem vivido, se sua vida está estagnada, se seu deserto não muda de estágio, alguma coisa está acontecendo, né? Pergunte ao Senhor o que é que você tem que fazer, que posicionamento você tem que tomar, e algo precisa acontecer, algo novo, né? No seu lar, no seu trabalho, onde quer que você vá, precisa acontecer algo novo, porque Cristo chegou, a luz chega onde nós chegamos e as trevas têm que ser banidas, né? E eu vi aqui em Daniel 1,
né? Nós já conhecemos, vou ler só o Daniel 1:8, que fala assim: porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar, né? E Daniel, ele tomou esse posicionamento de não se contaminar com aquelas comidas sacrificadas a ídolos, né? Ele não se amoldou, como nós lemos no princípio, né? Com as coisas que a Babilônia oferecia. Ele estava ali na Babilônia, mas a Babilônia não podia entrar nele, né? E muitas vezes você pode estar num lugar assim, num lugar difícil de convivência, né? Mas você pode iluminar esse lugar, iluminar o lugar onde você está e decidir não transgredir, decidir não se contaminar, né? Assim também Neemias, né? O posicionamento de Neemias também, que eu pude ver aqui, Neemias 2:17. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Neemias, ele estava ali, né, no palácio do rei, estava ali, a gente pode dizer que estava numa boa, né? Mas aquela situação dele ver o seu povo naquela situação, os muros de Jerusalém destruídos, ele não se conformou com aquilo, ele começou a orar perguntando ao Senhor, né, pedindo ao Senhor como que ele podia fazer para mudar aquela situação ali, o que era que ele podia fazer. Ele se colocou ali como ajudante, né, como soldado do Senhor. E ele podia muito bem se conformar e ficar ali no palácio, né? Sem fazer nada, deixar as coisas acontecerem. Mas ele orou ao Senhor, ele jejuou e ele orou e o rei, né? O rei se compadeceu da situação dele, pôde perceber a tristeza dele e ali deu recurso para ele ir reconstruir os muros. E ele falou assim: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, né? Para que não passemos mais vergonha, né? Em que situação? Será que você está vivendo uma situação de vergonha, né? Será que você não pode mudar essa situação? Ou você está orando e esperando que algo aconteça? Muitas vezes o Senhor fala, como ele falou com Josafá: fique aí, louve, adore, fique parado aí, porque eu vou agir. E o Senhor fez isso. Mas tudo isso através da oração, a gente tem que ter sensibilidade para saber o que é que Deus quer de nós, o que é que nós podemos fazer, que posicionamento nós podemos ter diante do que nós estamos vivendo, né? Para que tudo aconteça diferente, né, irmãos? A gente estava vivendo últimos dias na Terra. Onde a gente ia imaginar estar vivendo esse tempo? Eu lembro muito bem quando o pastor Jurandir, ele falou: não, nós vamos chegar a um tempo em que iremos cultuar em casa, e ele fez um livretinho, eu até tenho esse livro, para o culto em casa, né? E estava muito distante desses dias. E hoje, quando eu pego nesse livro, eu lembro como ele falou que vai haver dias que nós estaremos em casa cultuando, e o Senhor está nos dando essa oportunidade de estar em casa, talvez reparando algumas brechas, né? Talvez a gente está na igreja lá muito ocupado, a gente não estava prestando atenção a algumas situações que nosso lar estava vivendo, né? Eu trabalho com juniores, e quando eu perguntei a elas sobre esse tempo, né? Como foi esse tempo para elas, elas falaram que estava com saudade da escola, dos colegas, mas que elas estavam vivendo dias tão bons em casa. E eu me alegrei com isso. Ela falou: tia, eu tô tão amiga da minha mãe antes trabalhava, não ligava para mim, chegava em casa cansada, nervosa, e agora minha mãe tá em casa comigo, e agora ela é minha amiga,
né? E quantas coisas em casa a gente pode mudar, né? O nosso ambiente, né? Como sendo igreja em casa, né? Precisamos vivenciar isso, funcionar como igreja em casa, e que nós possamos meditar naquilo que nós ouvimos, né? Em Lucas 15, para finalizar, Lucas 15, finalizando aqui, né? Nós podemos ver aqui na parábola do filho pródigo, versículo 18 a 20, o posicionamento desse filho que errou. Ele errou, tomou uma atitude errada, né, de tomar a sua herança, né, antes do tempo, e ele sofreu por isso. Mas no versículo 18 a 20, ele diz assim: eu vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Ele podia ter ficado lá, né, com vergonha, podia ter ficado lá se lamuriando, né, pela situação que ele estava ali, porque ele agiu errado, mas não, ele se levantou e foi, ele tomou posição, né, e que esse seja o nosso posicionamento, né, nos levantemos diante das circunstâncias que estamos vivendo, não nos conformemos com situações que a gente sabe que não é a vontade de Deus. Quantas vezes eu perguntei a algumas irmãs, como é que vai? Ela diz, tô aqui como Deus quer. Não, como Deus quer não. Deus quer que estejamos de pé, que estejamos felizes, né, satisfeitas com Ele, ainda que diante de aflições, de problemas, né, passando pelo vale, que essa situação que nós estamos vivendo é vale de sombra e morte, né, dessa pandemia. Eu mesmo em fevereiro, eu e meu filho fomos contaminados e eu parava assim, eu chorava sozinha no quarto e eu dizia: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o medo vinha o medo de estar chegando o meu dia, será que é a minha hora? E eu falava com o Senhor sempre que vinha o choro, aquele medinho, né? Eu orava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E nós precisamos sim declarar a palavra, porque se eu fosse dar lugar ao medo, ia ser muito ruim. Também para ajudar meu filho, aqui também estava mal, né? Meu marido não se contaminou, ficou aqui cuidando da gente. E Deus foi conosco, né? Não precisamos internar, nos curamos em casa e glorificamos ao Senhor, mas nós estamos vivendo um vale de sombra e morte, né? Mas que nós não temamos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco todos os dias, né? E nossos dias estão contados na palma da mão do Senhor. Que nós possamos nos posicionar em nosso lar, em nosso trabalho, onde quer que estejamos, para ser aquilo em que Deus nos chamou para ser, né? Para que possamos cumprir o propósito. Não morrerei, mas viverei, né? Para cumprir aquilo que o Senhor nos trouxe a esse mundo para ser. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor é nosso guia. O Senhor é o Deus que nos ampara, que nos sacia. O Senhor é o Deus que nos dá satisfação, alegria. Muito obrigada por ser Senhor das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por termos poder de decisão. Nos ajude a mudar o nosso posicionamento. Fale conosco, nos guie, nos mostre, Senhor, o caminho. Deus, muito obrigada por esta palavra, que ela gere vida em nossos corações. E que não venhamos, Senhor, nos conformar, Senhor, mas que venhamos ser transformados, Senhor, pela renovação do nosso entendimento.
Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já dispensou para nós. Obrigada, Senhor amado, pelas tuas armaduras que já está em nós. Que o Senhor possa estar, Senhor, ajustando a cada dia. Pai, que o cinto da verdade possa estar ajustado em nós. A couraça da justiça. Ó Pai, que a espada do Espírito, que é a Tua palavra, esteja afiada na nossa boca. Muito obrigada por este momento, por esse compartilhamento. Obrigada pela vida das minhas irmãs, dos meus irmãos. Muito obrigada, Senhor. Continue conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.